Fala pessoal, tudo bem com vocês? Caso você não me conheça e tenha caído de paraquedas aqui, eu sou Elvis Davantel, criador deste canal Direito dos Leigos, Direito para Todos, que eu falo não só de direito, mas de economia, política e tecnologia de uma forma diferente, descomplicada. E eu vou falar de uma forma simples, hoje você vai entender de um tema importantíssimo que até foi falado de uma forma sutil pelos meios midiáticos, pela imprensa tradicional, mas não recebeu o papel de destaque que merecia. Eu vou falar sobre o fim da privacidade no meio financeiro e no meio bancário. Eu estou falando do fim do sigilo bancário e o que isso representa e que isso vai afetar você e a sua vida. Pode ter certeza que vai trazer impactos negativos na sua vida, amigo. Não tenha dúvida disso. Mas antes disso, eu vou pedir a gentileza para você que não é inscrito, se inscreva nesse canal. E você que já é inscrito, sabe que o conteúdo vai ser de qualidade. Dá o seu like, curta na confiança. E você que está chegando agora, espera até o final para dar a sua curtida ou não. Beleza? E o outro pedido que eu vou para você, fique comigo até o final, pessoal. Porque as pessoas estão viciadas em conteúdos rápidos que não vão agregar nada para elas. E elas não têm paciência de ouvir, de assistir, de ler coisas que vão agregar conteúdo para você. Então, se você é daquelas pessoas que não aguenta ficar assistindo um vídeo mais que 1 minuto, você está com problemas. Você não vai absorver nada de bom para você, porque há matéria, há coisas que precisam de um pouco mais de tempo para ser entendidas, como é esse tema que eu vou falar aqui hoje, beleza? Dito esses recados, uma coisa que eu não tenho é enrolar. Eu vou direto ao assunto. Pessoal, antes de falar sobre o fim do sigilo bancário, eu tenho que explicar para vocês o que é o sigilo bancário, tá? O sigilo bancário faz parte de um conjunto de outros direitos e garantias que estão acima da lei. É isso mesmo, que estão acima da lei. São as garantias constitucionais, são chamados direitos negativos. Olha, que coisa maluca essa que você está falando. Calma lá que vai ficar simples de você entender. Pessoal, historicamente, os estados, os governos sempre abusaram das nossas vidas e dos nossos direitos, sempre pisaram nos indivíduos. E pensando nisso, criou-se os estados, mais ou menos, os estados junto com a sociedade, criaram mecanismos de freios a esses abusos e arbítrios criados pelo próprio Estado, realizados pelo próprio Leviatã. E aí o pacto social é realizado e a principal função do pacto social, que é a Constituição Federal de cada país, é estabelecer direitos e garantias que nem mesmo o Estado pode violar, pelo menos teoricamente. Ou seja, o que seria isso? Seria a proteção constitucional contra os abusos e os arbítrios do próprio Estado, ou seja, é uma regra criada para que as pessoas, os indivíduos, sejam protegidos do Estado, ou seja, uma regra que nem o Estado deveria poder violar. Você está ouvindo muito falar neste verbo, poderia, deveria, por quê? Porque na prática não é isso que acontece. O problema começa logo na lógica do sistema. Pessoal, esperar que o Estado crie uma regra, um conjunto de regras, na qual ele mesmo não pode descumprir, ou seja, ele tem que ser o executor da regra que ele não pode desobedecer. Veja bem, não dá muito certo, né, pessoal? Pensa no seguinte, você cria uma regra que se eu descumpro, não acontece nada comigo, ou como é que eu vou cumprir isso? Quem é que está acima de mim para me fazer? Afinal, quem vigia o vigia, não é verdade? Quem é que vai fazer o Estado deixar de cumprir uma regra se ele é o ente mais forte? Se as pessoas desarmadas, se as pessoas desunidas, pulverizadas, cada um no seu mundinho, como elas vão fazer para se unir, para poder evitar que o Estado deixe de abusar nesses direitos e garantias individuais? Dentre esses direitos, existe o direito à vida, o direito à liberdade de ir e vir. O Estado não pode simplesmente deixar você trancado na sua casa. Pois bem, embora ele tenha feito isso faz pouco tempo, ele te trancou sem nenhum tipo de lei na tua casa, ele fez isso, mas ele não poderia fazer isso. O Estado não pode
te impedir de você manifestar o seu pensamento, a sua crença religiosa, a sua opinião em nada, o direito de liberdade de expressão, liberdade de imprensa. O Estado não pode tirar a sua vida arbitrariamente. Ele não pode fazer isso. Veja bem, observe que esses direitos o Estado não precisa fazer nada. Ao contrário, ele não pode fazer. São direitos negativos. Ou seja, ele tem que se abster, ele não pode interferir em determinadas liberdades e direitos das pessoas. E dentre esses direitos existe o sigilo bancário, que é um direito constitucional que o Estado não deveria, e nem os entes fiscais, tá? Não só o Estado, mas os bancos também não poderiam bisbilhotar na verdade, né? É bisbilhotar na vida alheia do cidadão, a não ser que haja uma ordem judicial específica para o caso concreto. Se um juiz determinar o fim do sigilo bancário de uma pessoa, ele tem que fundamentar, não vale uma decisão genérica. Aí você começa a observar que as restrições legais para que o sigilo bancário seja quebrado são grandes. Mas aí veio um questionamento ao Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, novamente esse verbo está aparecendo, porque o STF, em uma decisão no seu plenário, até de forma apertada, foi 6-5, foi apertado, decidiu pelo fim do sigilo bancário tocante a determinada transação, determinada matéria. E eu vou explicar para vocês agora. Toda vez que os estados eles vão cobrar impostos, eles se valem de uma série de instrumentos. E um desses impostos é o ICMS, o Imposto Estadual, que tem que ser cobrado pelas fazendas, ou seja, pelos órgãos de cobrança dos estados, a fazenda pública de cada estado. Só que esse imposto é recolhido por meio de um convênio intermediado pela União, é o CONFAS, é um convênio entre as fazendas públicas, em que a fazenda, a Receita Federal, junto com as fazendas estaduais, trocam dados e informações dos cidadãos, e aí esses entes que vão cobrar, esses entes fazendários que vão fazer a cobrança do imposto, eles teriam acesso a informações bancárias das pessoas. E aí que havia o ponto da discussão, que sem ordem judicial específica não se pode enviar dados bancários de um fulano tal, um cicrano tal, para o governo. Não importa qual seja, se ele é a União, se é o governo federal, ou são os estados ou mesmo o município. Não pode. Só que o STF deu uma mudada de mesa e disse que pode. Ele disse, na maioria dos votos que venceram, que eu estou radicalmente contra, de verdade, foi um desastre. Mas tudo bem, a fundamentação é o seguinte, que não haveria o fim do sigilo bancário, porque os estados estariam comprometidos com o sigilo das informações, e que a mera troca de informações do PIX dos indivíduos para as fazendas que vão realizar a fiscalização não seria o fim do sigilo bancário, mas apenas uma troca de entes federativos, de entes de fiscalização. É lógico que isso é uma lorota, isso não é uma verdade, isso não condiz com a verdade. Né? Primeiro que não deixou de haver, né? Não deixou de existir a violação ao sigilo bancário, porque permanece a transferência de dados sigilosos bancários das pessoas para os entes fiscais sem ordem judicial, ou seja, você não criou uma lei para poder botar fim nisso, não existe uma lei que permita que o sigilo bancário fosse permitido, e por meio do tapetão de uma ordem judicial criou-se uma nova regra, ou seja, novamente o poder judiciário legislando no lugar do poder parlamentar, ou seja, mais uma assimetria do sistema. Mas não vai só até aí. A fundamentação foi patética, porque se eu justifico que os entes fiscais podem trocar livremente dados, informações dos indivíduos, eu estou para dizer que não tem problema, o sigilo vai ser permanecido, ou enfim, eu estou permitindo todo tipo de arbitrariedade possível, não há mais um meio termo, eu posso permitir, você abre precedentes perigosos.
Inclusive, curiosamente, o mesmo STF, o mesmo Supremo Tribunal Federal, há pouquíssimo tempo, diga-se de passagem, negou, pessoal, negou a troca de dados de um órgão público com outro órgão, fundamentando que haveria violação da privacidade. A mesma corte, os mesmos julgadores agora, de uma forma repentina, mudaram de opinião. Por que será? Eu não acredito, deve ser coincidência. Não é porque mudou o governo, não deve ser isso, pessoal. Não deve ser isso, porque a outra decisão estava um outro governo e agora está esse. Será que é isso? Eu acredito que não. Eu acredito que eles realmente pensam, acreditam que o sigilo, que a confidencialidade dos dados não será violado porque um órgão está transferindo para o outro. Deve ser isso, pessoal. A gente tem que ser tão malicioso assim com o Poder Judiciário, que afinal ele quer o bem-estar de todos, não é verdade? Mas é um absurdo, não deixa de ser um absurdo. É uma decisão da Corte Constitucional que viola a Constituição Federal, violando o seu direito à privacidade, ao seu sigilo bancário. O Elvis, o que eu posso fazer a respeito se o STF aprovou isso? Existe uma coisa que você pode amenizar o problema para você. Como, Elvis? O que eu posso fazer? Você pode reduzir o uso do Pix. Se você é aquela pessoa que não tem necessidade de usar o Pix para tudo, você está usando por conveniência, reduza o uso do Pix. Use o TED, use o DOC, use dinheiro vivo, você estará reduzindo a bisbilhotagem, o olho do Leviatã na sua vida. Por quê? Porque essa decisão ela é bem clara, ela se refere a transações com Pix, cartão de crédito e débito. Não está mencionada nessa decisão do fim do sigilo bancário transferências bancárias tradicionais como o DOC ou TED. Pelo menos é o que eu li nas decisões do STF. Está lá nos processos que não está contemplado esses tipos de transações. Portanto, se o Estado fizer o pente fino em cima de transações como o TED e o DOC sem o aval do Poder Judiciário por meio de uma decisão individual, ele estaria violando os seus direitos, tá? Então, pessoal, a dica que eu te dou é essa. Use mais os outros meios que são menos invasivos. Por exemplo, o Pix, ele é totalmente controlado pelo Banco Central, ele é totalmente centralizado e ele é muito mais fácil de ser rastreado. Ou seja, você está muito mais suscetível à fiscalização, à bisbilhotagem de terceiros do que outros meios. Inclusive, recentemente, o próprio Bacen, o próprio Banco Central, divulgou, pelo menos houve a transparência, né? Isso, pelo menos, diga-se de passagem, a gente tem que reconhecer. Houve a transparência de que foram vazados mais de 50 mil dados de usuários do Pix. O Pix é um sistema bom, ele funciona bem, mas ele tem problemas de vulnerabilidade, ou seja, muitas informações vira e mexe estão vazando do Pix, e ainda por cima tem esse novo precedente aí, que o STF autorizou o fim do sigilo bancário, ou seja, a autorização do Estado bisbilhotar suas contas bancárias se você usar o Pix. Então, se você puder, não use o Pix. Use o TED, use o DOC, use dinheiro vivo, e assim você estará reduzindo as chances do Estado ficar bisbilhotando novamente a sua vida. E se você é daquele tipo de gente que quer ter um mínimo de privacidade, e não me venha com aquele papo furado, dizer a minha vida é um livro aberto, a minha vida eu não devo nada a ninguém, por isso pode olhar. Não me venha com esse papo furado, porque afinal de contas, você toma banho de porta aberta? Você fica pelado na rua? É lógico que não. Então por que você vai deixar a sua vida privada, você vai deixar a sua vida financeira escancarada para todo mundo ver? Não faz o menor sentido, isso é totalmente ilógico. Então não me venha com essa desculpa, a minha vida é um livro aberto, eu não tenho nada a temer. Isso é papo furado, isso é papo de gente ignorante que não entendeu a importância da privacidade e da proteção da nossa vida íntima. Nós temos que proteger a nossa vida frente ao Leviatã, frente ao Estado que é mais forte, que costuma, historicamente, ele já se provou isso ser tirânico. Quanto mais poder se concentra na mão de terceiros, geralmente isso não acaba bem, acaba em abuso, em arbitrariedades, em ações imorais contra os indivíduos, entendeu? Então
Então eu quero saber se você gostou desse vídeo, o que você acha do fim do sigilo bancário, se você entendeu e se você vai pegar essas dicas que eu estou te dando, praticá-las e também falar disso para os seus amigos. Uma maneira de fazer isso é encaminhando esse vídeo para os seus familiares, amigos, companheiros, que informe as pessoas de forma qualitativa, sem esse bando de tranqueira de informação ou se pseudo-informações que só desinformam as pessoas. Pessoal, eu fico por aqui, até os nossos próximos encontros. Cheque aí, se você não está inscrito, se inscreva, curta o nosso canal, nos vemos até as próximas vezes. Beleza, galera? Até mais!